Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para contar uma história para vocês. Pode ser que vocês já devem ter ouvido aí em algum lugar, mas em homenagem ao mês das mulheres, em homenagem aos 5 anos da Casa de São Francisco, eu queria trazer para vocês a história da Sinhá, Maria Padilha. A história do guia que me escolheu como filha aqui nessa terra, nessa minha encarnação, para cuidar de mim desde criança. Então, eu quero contar um pouco da história dela, porque ela existiu de fato, ela viveu aqui entre nós por um período, e daí dessa vivência, como é que ela se torna essa entidade na Umbanda tão cultuada e tão amada. Então vamos falar de Maria Padilha hoje. Então agora vamos falar dos dados que comprovam historicamente que ela viveu aqui entre nós. Maria de Padilha nasceu no dia 15/9 de 1334, na cidade de Castela, hoje chamada de Sevilha. Os pais de Maria, eles habitavam ali junto com o rei, né? Eles eram funcionários diretos do rei. Tinham algumas vantagens, eles serviam o rei. Então, nessa servidão, Maria também estava lá introduzida junto ao pessoal do reino, né? Direto. E nessa situação direta de trabalho, ela passa a ser mucama da rainha, acompanhante da rainha em suas atividades. Então, ela passa a ser acompanhante de Maria, né, esposa do rei Afonso, 11º rei Afonso. E o que acontece? Nisso, ela conhece Dom Pedro, né? E Dom Pedro tinha a idade, eles tinham a mesma idade, ali seus 15 e 16 anos. E nesse momento, eles se apaixonam. Maria era uma pessoa encantadora, segundo os relatos, e Dom Pedro se apaixona por Maria. Dom Pedro se torna rei aos 15 anos também. E para cumprir aí uma tabela política, ele é obrigado a casar com a princesa da França, Blanca, onde ele reluta, mas, dizendo a história, ele vai casar com ela por indicação de Maria de Padilha, por orientação dela. Esse casamento é feito, esse casamento acontece, mas 3 dias depois que esse casamento acontece, o rei da França não cumpre o combinado, não faz inclusive o pagamento dos dotes, e o rei Dom Pedro foge ao encontro da sua amada Maria de Padilha. E assim, logo depois desse evento, eles acabam fugindo, né, para uma cidade chamada Homelo e acabam se casando às escondidas. O rei Dom Pedro era chamado de o Cruel ou o Justo. E nessa, ele resolveu proteger Blanca, que no final das contas não tinha muito o que fazer, né? Ele se afasta, mas isola Blanca da política. Mas, com o passar do tempo, lá dentro, existe 2 frontes, né, de política interna dele, que acaba acontecendo o quê? Uma turma aceitava a Blanca, outra turma aceitava Maria de Padilha. Então, o que o rei, né, isso são relatos, tá? Conjecturas aí. O rei resolve mandar matar a sua rainha Blanca, envenenada. E os relatos dizem, né, muitos contam aí a história, que foi através de uma flecha envenenada que foi atirada nela. Outros dizem outras histórias, como também foi decapitada. Não há comprovação disso também. Bom, feito isso, né, encerrado essa situação, o que acontece agora nessa nova caminhada deles? Dom Pedro acaba tendo 4 filhos com Maria. Beatriz, Constância, Isabel e Afonso.
todos eles dignos da coroa de Dom Pedro. E o que acontece logo em seguida disso tudo? Eles vivem por um período, mas logo que Branca morre, Maria de Padilha também morre através da peste bubônica. Em 1361, então, morre Maria de Padilha. Seus restos mortais são enterrados dentro do convento que ela formou. Como rainha, ela era muito próxima aos escravos, ela era muito próxima aos servos da coroa. Ela era tida como uma pessoa muito simples e muito devota da igreja também. Então, os seus restos mortais são colocados nesse convento que ela mesma fundou. Como o rei passa numa convenção a dizer que ela sim era considerada a rainha, né? Que ela mesma tinha esse direito pós-morte, o que acontece? Os seus restos mortais são retirados desse convento e são levados para a igreja, onde são enterrados, onde estão os restos mortais de todos os reis e rainhas de lá. Então, até hoje é muito visitado. Esse convento não, porque ele é fechado, é um convento onde as madres elas não têm contato com o mundo, né? Elas têm elas são enclausuradas. Agora, a igreja, aonde estão os restos mortais dela, ainda é muito visitada, é muito reverenciada, não só pelas pessoas da nossa religião, mas de muitas outras religiões, porque ela passou, após a morte dela, a ser considerada uma santa, né, com os pedidos. É aquela famosa santa, sabe, gente? Igual tem em todos os lugares uma pessoa que tem os seus milagres e vai caminhando e as pessoas vão colocando ali as suas rezas, as suas energias em cima dessas histórias, e isso vai se concretizando e vai ficando cada vez mais forte com o passar do tempo e acaba mesmo tendo essa pessoa como referência. Então, com o passar do tempo e as rezas, Maria Padilha é colocada nessa posição. Muito bem, mas existe aí um fato que a gente não chegou ainda. Como é que a Maria de Padilha chegou nessa história da Umbanda aqui no Brasil? E outra história, como é que ela chegou com essa história de ser feiticeira, de ser mandingueira, né? A mandinga é mais aqui com relação ao Brasil, mas lá na terra dela, como é que era visto isso? Então, Maria de Padilha, ela tinha um amigo que caminhava com ela, e quando ela ainda casada, ainda viva, e aí os populares, né, os fiéis escudeiros também que andavam próximo dela e do rei, achavam muito estranho o rei ter se dobrado para uma mulher tão simples quanto Maria de Padilha. E esse senhor que caminhava com ela, chamava Erasmo, e ele cultuava algumas coisas como a magia cabalística, ele estudava astrologia, ele estudava muitas coisas que Maria se interessava, inclusive algumas coisas de poção também. E aí o pessoal começou a contar algumas lendas que Maria de Padilha tinha feito com um espelho, e o rei olhava para o espelho e ficava apaixonado, que deu uma porção para ele beber, e através dessa bebida ele ficou apaixonado. Mas isso são lendas, são histórias, não existe nada comprovando isso. A existência dela, a participação dela e ela se tornando rainha pós-morte, isso sim é histórico, está na história, constou. O daqui para frente a gente só sabe aí as lendas. Então agora vamos trazer Maria de Padilha aqui para o nosso país. Como é que ela chegou até aqui? Como é que nós conhecemos a história de Maria e como é que ela se transforma uma mestre de uma falange, né? De uma falange de pombagiras. Entender, né? Essa reza, esse culto a Maria, lá da Espanha,
vem vindo e chega a Portugal. Quando isso chega a Portugal, como é que chega para o Brasil? Dona Maria, né, tida como a louca, esposa de João VI, vem para o Brasil sendo devota de Maria de Padilha, pedindo por ela, pedindo as coisas, morria de medo de estar aqui, de ficar doente aqui, então ela pedia muito para Maria ajudá-la. E ela espalha isso, né? Aqui já em 1808, tá? A gente está falando aí de um salto de tempo bem grande. E aqui ela espalha isso, né? Ela espalha esse culto para o Brasil, ela vai falando para um, vai falando para outro. E aí, nesse período de 1939, mais ou menos, em uma sessão de catimbó, lá em Salvador, uma mulher recebe Maria de Padilha. Ela conta toda a história novamente, da história da rainha, tudo que eu contei para vocês. Ela conta e ela fala que a partir daquele momento ela está formando a sua falange, né? A partir daí, passa-se um tempo, ela vem mais vezes e diz que depois daquele período ela não precisará vir mais, porque ela evoluiu e agora outras Marias viriam para fazer o trabalho dela, né? Para fazer o trabalho que ela se propôs. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem essa informação, o que a gente acaba pensando já? Ela evoluiu, ela já está num nível aí de ajuda. Então, ao olhar a história dela com relação a Blanca, com relação até Dom Pedro, e as coisas que fez, provavelmente ela conseguiu organizar tudo isso e fazer da sua história uma outra história, né? Fazer da sua essência uma outra essência para ajudar as pessoas. E é por isso que ela vira chefe de falange e é por isso que ela se transforma. As falangeiras dela são espíritos também que cuidam aí de terreiros e cuidam aí de muitas e muitas pessoas e muitas mulheres em vários âmbitos, né? As mulheres que são cuidadas por Maria são mulheres de todos os lugares, sem distinção, de religião, de crença e também de situações, né? Então, Maria sempre olhou aí, sempre cuidou muito. Nós temos histórico aí de gravidez, né? De trabalhos para gravidez. Então, gente, o que eu tô falando aqui para vocês é o seguinte. Esse nome, Maria de Padilha, ele é usado assim, às vezes, de qualquer forma. E a gente não vai entrar nesse mérito aqui conversando com vocês. Nós vamos contar a história e eu vou contar um pouco agora da história que aconteceu comigo desde pequena com relação a ela, com relação à proteção dela. E é esse depoimento que eu quero dar para vocês entenderem que os espíritos passam por aqui mesmo e eles evoluem e eles nos ajudam. Então nós também temos que buscar essa evolução, esse trabalho espiritual, para que a gente possa também fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas.